A paz, queridos! Quantas coisas Deus tem feito até aqui, não é verdade? Afinal de contas, são 9 anos transformando vidas, mudando histórias, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem feito. E para celebrar isso, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós vamos estar aqui no Facebook, no YouTube, trazendo uma palavra de pessoas que são amadas por nós, fizeram parte da nossa história até aqui, e eu tenho certeza que cada uma dessas palavras vai tocar o seu coração. Então já coloque na sua agenda para que você não se esqueça. Toda terça-feira, às 20 horas, chama a família, chama ali pai, mãe, filho, tio, traz até o cachorrinho, senta na sala, na frente do smartphone e abre o seu coração para receber. Eu quero que durante todo esse mês, querido, você tenha palavras de gratidão nos seus lábios e no seu coração acerca de tudo aquilo que Deus tem celebrado. Ore juntamente conosco para que esse seja apenas o início de muita coisa que Deus vai ainda estar fazendo. São centenas de crianças tocadas ao longo desses anos, milhares de horas de culto. Querido, muita coisa Deus tem feito, mas nós sabemos que coisas ainda maiores estão por vir. Hoje, nós vamos receber da palavra do nosso querido pastor Diego Cianelli, da Ana, diretamente do Verbo Church, lá Verbo da Vida Church, lá de Orlando. Então prepara, aquece aí o seu coração e fique agora com uma palavra abençoada no nome de Jesus. Olá, família Verbo da Vida do Jardim Vitória de Bauru, nossos queridos, nossos amados, como nós amamos vocês, estamos com saudades. É verdade. E nós estamos aqui hoje para trazer uma mensagem para vocês de incentivo, de paz, de tranquilidade, de ânimo. Amém. Comemorando esses 9 anos de igreja. 9 anos. Nós somos muito gratos a Deus pela vida do pastor Leandro e da Kelly. Nós sabemos que eles têm feito um trabalho sensacional. Eles são pessoas maravilhosas, eles são amigos nossos pessoais, são amigos maravilhosos, pessoas maravilhosas. Sim. Pais maravilhosos, pastores maravilhosos, não tem o que eles façam que possa dar errado. Salve de pão. Salve, João. Muito bom. Salve, João, seu pastor. Então, nós estamos aqui para celebrar esses 9 anos com vocês. A gente tá com vocês desde esses 9 anos. Desde o comecinho de tudo, né? A gente estava aí com vocês, com o pastor, quando ele assumiu a igreja. E nós somos muito gratos a Deus toda vez que nós ouvimos falar de vocês. Só notícia boa, só crescimento, só avanço. E nós queremos celebrar. Eu, pastor Diego e Gabriela, a gente nem se apresentou para quem não conhece a gente. É verdade. Eu sou a Ana Cianelli, esposa do pastor Diego Cianelli, aqui de Orlando, na Flórida. Essa é a Gabriela, tá no forninho, já já ela sai. Daqui 10 dias a gente vai ter essa preciosidade aqui lá de fora. E nós somos a sua família, nós somos uma extensão de vocês, nós carregamos vocês no nosso coração. Viu? Amém. É isso aí, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite poderosa, abençoada. E a Ana fez questão de estar junto, a gente conseguiu nos programar. Então eu tenho certeza que essa vai ser uma noite poderosa. Fica Amém. junto, fica conectado, Deus vai falar o teu coração. Amém. Eu estava pensando que 9 anos, o que significa 9 anos? 9 anos significa gratidão a Deus, irmão. Significa um tempo de alegria, um tempo de olhar para trás e ver que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos conduzido, né? A gente tem as nossas dificuldades aqui como igreja, a gente sabe que toda igreja tem as suas dificuldades, né? Não dificuldades, mas desafios, né? Desafios, challenges. E 9 anos, meu irmão, que coisa boa, como o Senhor tem sido bom conosco, como o Senhor tem sido bom com vocês, né? Uma das coisas que a gente vê que é linda nessa igreja, né? Nós somos missionários, vocês estão conosco já faz uma longa jornada, né? Ajudando, orando, contribuindo, e a gente vê que isso, irmãos, é sinal de uma igreja saudável, Isso né? mesmo. Uma igreja relevante na sua cidade, uma igreja relevante no seu bairro, todo mundo conhece, né? A nossa igreja, todo mundo conhece o pastor Leandro, a Kelly, pessoas maravilhosas, né? Eu lembro do casamento deles, né? Quanta pessoa boa, e eu olhei e falei assim, nossa, Ana, como eles são um casal precioso, estava cheio, né? A gente vê como eles são são pessoas maravilhosas, e a gente tem orgulho de ser amigo e estar junto e estar perto, né? Receber e passar por coisas juntos. Realmente nós temos aí muitas coisas, né? Vivemos muitas coisas, muitas madrugadas por aí, brincando, Algumas conversando. a gente pode contar, algumas a gente Né? não pode contar. São nossos amigos pessoais, são coisas que a gente verdade. viveu como amigos.
amizades e ele é o seu pastor, mas ele é meu amigo. Nós reconhecemos o chamado de Deus na vida desse casal maravilhoso. Sim. Mas antes de tudo e depois de tudo, eles são nossos amigos, do fundo do nosso coração. São pessoas que nós sempre pudemos contar em todas as épocas. Eita, sério? Amo muito. Ixi. Começamos cedo, pessoal. Então, vou deixar aqui, tá? Se precisar, tá aqui pertinho. Eu sou os hormônios. Eu sei. Mas a Ana Chorona, quem lembra da Ana Chorona, irmão? Sempre foi. Mas bom demais. Pai, te damos graças por essa noite de poder, essa noite onde nós honramos a Tua palavra, Pai. Nós nos aproximamos de Ti nessa noite, assim como Maria fez naquele dia, Pai. Deixou tudo os seus afazeres, deixou tudo aquilo que ela tinha que fazer, mas ela deixou de lado para, Senhor, estar aos Teus pés e ouvir os Teus ensinamentos. Nesses próximos 20 minutos, Pai, nós pedimos a Tua graça, Amém. A Tua unção para falar, a Tua graça para receber. E nós sabemos, ó Pai, que uma palavra vinda e inspirada do Teu Espírito muda as nossas vidas, muda a situação que nós estamos, muda, Senhor. Uma palavra, Deus, na inspiração do Teu Espírito Santo, Pai, ela quebra a cadeia, ela quebra julgo, ela muda a atmosfera. E é isso que nós cremos que irá acontecer nessa noite. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmão? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Diga comigo, espírito da fé. Espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Diga comigo, eu criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Aleluia. Diga comigo, a fé fala. A fé fala. A fé tem uma voz. A fé tem uma voz. Aqui nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, o grandíssimo apóstolo Paulo, autor de mais de um terço do Novo Testamento, o responsável aí por todas as nossas doutrinas que a gente crê hoje, né? Novo nascimento, obras básicas, batismo no Espírito Santo, o que mais? Batismos, né? Batismo no Espírito Santo, batismo, como conduzir o culto, arrependimento, justiça de Deus, nova criatura. Meu, o apóstolo Paulo é uma benção. E ele está dizendo aqui, né? Eu criei, por isso falei. E ele está nos ensinando que a fé tem uma voz. Yes. Sabe, irmão, a gente está passando um momento global de pressão, global de ansiedade, global de medo, né? De tudo aquilo que tem acontecido. E eu vou te dizer, meu irmão, o que você tem falado, porque a nossa fé fala. Exato. A fé tem uma voz, a fé tem uma opinião, a fé tem uma palavra, a fé tem uma inspiração, meu irmão, que essa inspiração do Espírito, ela vai te levantar, não importa o momento que você está passando, não importa o que está acontecendo, essa fé vai te encorajar. Quem lembra dos 10 espias? Né? E aqueles espias foram espiar as terras, e somente 2 deles tiveram um bom testemunho. Somente os 2 deles conseguiram ver as coisas boas e não somente os gigantes, né? Quem é negativo, meu irmão? São 12 espias, né? 12 espias, 2 bons, 2 com relatório bom e 10 com relatório ruim. Mas enfim, ainda com o número 3 errado, você sabe a aplicação. A maioria é negativo. A maioria fala o que está vendo. A maioria dá voz ao medo. A maioria não vai crer no impossível. A maioria não vai crer que a promessa que Deus disse é maior e Ele vai cumprir, não importa o tamanho dos gigantes. Amém. E a gente vê aqueles espias voltando, irmão, e falando: meu irmão, a terra é boa. Olha o tamanho do fruto que a gente trouxe. Olha o que aconteceu. Vamos hoje, Josué falou, vamos hoje, Caleb, vamos hoje possuir essa terra, meu irmão. Existe esse desejo no seu coração, essa fé de entrar para o próximo nível da sua vida. Qual é a fé, qual é o desejo, irmão, de você entrar no próximo estágio da sua vida? Eu não sei você, mas eu não aguento esperar. Eu quero entrar hoje na terra prometida, eu quero entrar hoje no melhor que Deus tem para mim. Assim como Josué, quando ele saiu daquele lugar, ele disse: vamos hoje nos levantar e possuir essa terra. Mas essa atitude não havia em todos os espias. Sabe por que foi 12, Ana? Porque são quantas tribos de Israel? 12. E cada tribo foi responsável de levantar um líder. E esse líder, ele ia espiar a terra e ele voltava e ele informava a sua tribo de como foi.
Por isso que quando voltou, apenas Josué e Calebe, que acreditaram na promessa, eles incentivaram o povo a subir. Porém, a maioria das tribos, as outras 10 tribos ficaram, e porque eles eram maioria, e porque eles eram todo o povo judeu, eles tiveram que ficar e esperar 40 anos no deserto, até que aquela geração morresse no caso, e passasse, porque a nova geração sim ia crer, porque eles não creram. Deus falou para Moisés: até quando esse povo vai me tentar? Até quando? Quantas vezes eu tentei, eu mostrei, eu fiz de tudo para que eles crescem, para que eles pudessem entrar na terra, mas eles não creram. E o que resultado disso foi que eles não entraram, mas Josué, Calebe esperaram 40 anos, meu irmão, mas segundo a fé de Josué, eles já teriam coragem de ir no primeiro dia. Então, irmãos, a gente precisa trabalhar a nossa fé. A fé fala, como está escrito, eu criei, por isso falei. Amém, irmãos? Nós temos que crer, temos convicção daquilo que Deus tem para nós, e nós temos que continuar dizendo aquilo que Deus diz. Ou nós vamos demorar anos para entrar, se a gente entrar naquilo que Deus falou para nós. O que você acha disso, irmão? Eu acho excelente. Acho bonito. Aqui fala que todas essas pessoas que foram escolhidas para serem espias, eles eram cabeças do povo de Israel, eles eram líderes. Isso mesmo. Eram pessoas de influência. Então, quando eles voltaram, e apenas 2 tinham um bom relatório positivo, você imagina a população daqueles que tinham relatório negativo, né? Porque eles eram chefes da casa de Israel. Eles eram pessoas de influência e estavam influenciando erroneamente os seus líderes, né? E nós damos graças a Deus que existem líderes que nos conduzem ao triunfo e não Amém. nos conduzem às derrotas. Mas tem de tudo por aí, meu filho. Graças a Deus, levanta sua mão pro céu que o seu pastor é uma bênção. Isso mesmo. Porque tem de tudo. Não eram pessoas qualquer, não era um Zé na rua que pegou para ir virar espia. Eram pessoas importantes, pessoas que Deus contava com eles. Cada um representava a sua tribo. Exato, pessoas que Deus contava com eles. Então, assim, se Deus conta com você, querido, você precisa ter um relatório positivo na sua boca. Não só líderes ou chefes, mas uma pessoa que Deus conta com você. E as dificuldades que Josué e Calebe viram eram as mesmas dificuldades do que os outros viram. A diferença estava no jeito que eles absorveram aquelas dificuldades, passado de lidar com essas dificuldades. E isso mesmo. É desse jeito, a dificuldade tá aí, o jeito que a gente vai reagir depende da gente. E é interessante que eles falaram assim, eles começaram a dar o relatório, né? Porque eles eram líderes, então eles foram espiar a terra por 40 dias, né? Eles voltaram e começaram a dar o relatório, a terra é boa, tal. De repente, eles começaram a dar voz ao medo. Uau. Eles estavam falando assim, mas lá possui gigantes. Vimos gigantes, vimos isso, vimos aquilo. A terra nem é tão boa assim. E depois ele fala assim, nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Então veja, irmãos, que quando você começa a dar voz ao medo, a primeira coisa que acontece é mudar a sua identidade, quem você é. Né? Josué e Calebe falou, se Deus prometeu, Deus vai nos dar ele. Eles vão ser como pão na nossa mão. Olha a diferença. Pão na nossa mão, mas o negativo estava vendo eles como gafanhoto diante dos desafios. Então a questão, irmão, é como você se vê, é como você se posiciona. O que vai mudar essa visão de como eu me vejo diante de uma crise, diante dessa situação? A tua fé. Exato. Aquilo que Deus diz para você, aquilo que Deus promete na sua palavra, essa visão, você tem que transformar a sua mentalidade e você vai falar de acordo com a palavra de Deus, não com os seus sentimentos. Você vai dizer como Moisés e Josué, como Josué e como Calebe. Preste atenção, meu irmão. Todos passaram pelo mesmo lugar, todos espiaram a mesma terra, mas no final, 10 tinham um relatório negativo e eles eram diante da dificuldade como um gafanhoto. Mas 2 tinham um relatório positivo, eles eram como quem segura os inimigos na mão como um pão. O que muda? O que fez essa fé deles? O que fez
esse resultado, essa visão ser diferente? A perspectiva daquilo que eles viram ser diferente? A fé. Exato. A fé em Deus, a fé naquele que prometeu, a fé naquilo que Deus falou. Meu irmão, eles tinham sido libertos por 10 pragas tremendas, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias aconteceu só para eles terem sido libertos e sair do Egito, né? E eles estavam comendo maná, vivendo debaixo da nuvem, vivendo debaixo do fogo. Oportunidades tinham sido dadas a eles, mas o medo a todos de ver e confiar em Deus e ver milagre. Mas você sabe que milagre não faz você crer. O que faz você crer, meu irmão, é o seu relacionamento com Deus e com a palavra dele. Exatamente. Né? Você vê milagre não faz. O que vai fazer você crer é meditar na palavra. É estar convicto da palavra de Deus. Exato. Né? E Josué queria naquele dia levantar e falar, vamos hoje. Tanto é que quando aqueles 10 começaram a dar o relatório, a Bíblia fala que eles infamaram, eles contaminaram a terra por causa da palavra. Esse é outro assunto, não vai dar para falar. Né? Eles contaminaram a terra. Josué e Caleb, era que ouviu isso, rasgou a roupa. O que é isso? Era uma atitude de vergonha, não concordo, de escândalo. Você está falando é um absurdo, né? A terra Deus nos deu, prometeu dar, Ele vai nos dar. Tanto é que Josué conquistou não somente Jericó, que foi a primeira batalha, mas conquistou a terra de todo mundo. E ele dividiu depois para todas as tribos, né? E Caleb, com aproximadamente 80 anos de idade, foi lá e possuiu aquilo que era dele. E conquistou. Amém? Esse espírito da fé, diga comigo, eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso falei. Vamos agora para Romanos capítulo 10. Aleluia, bom demais estar aqui com vocês, irmãos. Espero que esteja bom aí o áudio, a nossa presença. Estamos com saudade. Em breve estaremos em viva voz, né? Assim que Deus permitir, diante de tudo isso que está acontecendo. Mas nós estamos firmes. Amém? Romanos 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti. Diga, está onde a palavra? Está perto de ti. Aonde está a palavra? Pertinho de ti. Perto. Fala, está perto. Está perto. Qual lugar que a palavra de Deus tem que estar, Ana, na vida do cristão para que ele tenha uma vida de sucesso? Na boca e no coração. Aonde? Na boca e no coração. A palavra está perto de ti, na tua boca, diga na minha boca. Na minha boca. E no meu coração, diga no meu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Diga a palavra da fé. Palavra da fé. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Lei. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Veja, ele está falando aqui em 3 versículos que com o coração se crê, com a boca confessa. A palavra tem que estar onde? No coração e na boca. A gente vai ver a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu o bom testemunho de Jesus, que ele estava curando. E ela começou a dizer consigo mesma, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E ela agiu segundo essa crença dela. Então, irmão, permita-me dizer desse jeito, você precisa ser dominado pela palavra. Amém. A palavra precisa dominar os seus pensamentos, a palavra precisa dominar as suas palavras, a palavra de Deus precisa renovar sua mente de uma tal maneira que quando você ouve algo de fora, algo vai se levantar e falar, não é desse jeito. Isso mesmo. Como que eu chego nesse nível, pastor? Como que eu chego nesse nível? Assim como Jesus que acordou no meio do barco. Ele acordou e repreendeu os discípulos porque ele falou, o que vocês estão fazendo, homem de pequena fé? Por que temais? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E ele repreendeu, porque Jesus não teve tempo, meu irmão. Ele acordou fazendo milagre, porque ele viu aquela situação e na cabeça dele, no coração dele, ele tinha consciência de quem Deus é, de qual era a vontade de Deus, e imediatamente o Espírito levantou dentro dele e falou, isso não é a vontade de Deus, eu vou repreender contra. Ele levantou contra aquela situação. Ele disse uma palavra, porque esse é o Espírito da fé. Eu criei por isso. Falei. Então o Espírito da fé, meu irmão, é esse Espírito que vai te levantar quando você tem a palavra de Deus no teu coração. Muitas pessoas, Ana, sabem confessar, mas não sabem crer. Às vezes a pessoa acha que é só confessar, confessar. Você confessar sem crer não adianta, meu irmão. Sim. Você tem que ter a convicção no seu coração e então confessar a palavra. Exato. Mas também você só ter convicção sem falar não adianta. Eu aprendi que se você tem uma convicção e você não dá voz a ela, ela vai abaixando.
A sua convicção vai diminuindo. Mas quando você tem uma convicção e começa a declarar, essa convicção vai aumentando mais e mais. Ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando mais e mais. Vou dar um exemplo aqui bem besta para vocês. Por exemplo, eu falava assim, nossa, minha memória é fraca. Lembra que eu falava? A minha memória é fraca, a minha memória é fraca. E o Espírito Santo começou a moldar no meu coração. E eu falava assim, rapaz, minha memória não é fraca, minha memória é boa. Minha memória é boa, eu lembro o nome das pessoas, eu lembro o nome das ovelhas, eu lembro o nome das pessoas, eu lembro. E sabe o que aconteceu? Eu melhorei. Isso mesmo. Só de você deixar de falar algo negativo e começando a falar algo que é em linha com a palavra de Deus, isso vai aumentando a sua convicção. Né? Você é curado, meu irmão, você é sarado, você é provido, Deus é o seu galardoador, Deus é aquele que te guarda, Deus é aquele que te sustenta. E que momento que nós estamos, Ana, para a gente provar daquilo que a gente crê. Ah, com certeza. Porque a gente falar e tá bem, e tá feliz, quando a gente tá cheio de dinheiro na conta, quando a gente tá com trabalho, quando tá tudo bem, o mar tá mansinho, sem onda nenhuma. Isso mesmo. É muito fácil nadar, querido. Agora, quando as ondas começam a surgir, quando você começa a avistar tubarão na água, quando a água começa a ficar gelada, cheia de correnteza, aí é hora de você provar se tu sabe nadar mesmo ou se você só sabe ficar nadando igual cachorrinho, assim. Viu? Agora não existe melhor momento pra gente provar a nossa fé. Amém. Né? Provar aquilo que a gente realmente crê. É agora. Amém. E 2 Coríntios 5, 7 diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, meu irmão, eu quero trazer essa mensagem de encorajamento para vocês, para nós aqui, né? E dizer, irmão, vamos continuar declarando aquilo que Deus declara, vamos continuar falando aquilo que Deus fala. Não aconteceu ainda, pastor, mas vai acontecer. Vai acontecer, vai chegar. Amém. Deus quer provar para o mundo aqueles que são dele num momento como esse. Deus quer provar pro mundo a sua vida. Deus vai fazer com que você brilhe em meio a essa escuridão tão densa no mundo, meu irmão. A sua vida, lembre que você não vive para você, você vive para o Senhor. Você morreu e ressuscitou com Jesus. Lembra que a sua vida agora está oculta em Cristo Jesus. Não é você só, é Deus, você sendo cristão, você sendo filho de Deus. Deus te chama de sal dessa terra e luz do mundo. Lembre-se, Deus quer te exaltar. Deus quer que você usufrua e desfrute de uma alegria, de uma paz que esse mundo não tem, não pode dar. Essa paz, essa alegria vem de nós confiarmos nele e fazer dele o nosso refúgio, o Senhor das nossas vidas, o Senhor dos nossos dias. Amém. Amamos vocês, fica firme, fica tranquilo, as coisas estão apertadas para todo mundo, está todo mundo passando por dificuldade, mas você vai ser provido de nós, dos seus pastores aí, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Você pode e você vai sair dessa. Deus é com você, em nome de Jesus. Lembrando que Deus não está de quarentena. Amém. Ele continua trabalhando, Ele continua sendo Deus. Ele não pode mudar quem Ele é e Ele só triunfa, Ele só tem vitória. Amém. Nós nunca vimos Deus falhar em nada. Então, se não acabou, se não tá bem ainda, é porque ainda não acabou. Aleluia. A gente tem uma frase em inglês que diz, it's not over until it's over. Assim. É. Não acabou se ainda não acabou. Então, se não acabou, se existe fôlego de vida, se existe disposição e ânimo para crer de novo. Se você estava crendo para alguma coisa e por acaso você desanimou, ainda existe tempo. Amém. Volte, comece a crer de novo. Em nome de Jesus. Cresça na sua fé, fortaleça-se na sua fé. Sim, Pai. E enquanto não acabar, não acabou. Enquanto não acabar, é igual um jogo de futebol. Sim. Sempre há esperança pro último lance, pro último chute, pro último gol, porque enquanto o juiz não apita, o jogo não acabou. E enquanto o jogo não acabar, querido, existe esperança. Amém. Existe esperança para você, para sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério, para aquilo que Deus tem sonhado com você. Talvez você tenha vivido muitas coisas com Deus, sonhos que Deus colocou no seu coração, e hoje você está apagado, está desanimado, por seja qualquer
que seja a situação. Eu vou dizer para você, não importa quantos passos você deu para longe de Deus, um só para você voltar. Amém. Então volte, porque ainda existe fôlego de vida em você e você ainda pode conquistar muitas coisas e viver os planos de Deus para você. Lembre-se que a voz do povo não é a voz de Deus. Amém. Eram 10 espias contra 2. Sim. E 2 estavam certos e 10 estavam errados, né? Então, fique firme, se fortaleça no Senhor. Não vá apenas no culto de domingo, ou não tenha um relacionamento com Deus, que é isso que Deus procura, um relacionamento com você para que você cresça, para que você seja uma bênção, primeiro para você e depois para abençoar outras pessoas. Você nasceu para brilhar, você nasceu para ser uma inspiração para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade e para a sua igreja. Aproveite agora, 9 anos, vamos ressurgir. Aleluia. Vamos levantar da cinza, vamos levantar do pó, sacode a poeira e bola para frente, que Deus tem sempre uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª chance para você. É hora de pegar firme e mostrar que realmente Deus existe, Deus está vivo, Ele é um Deus de milagres, Ele pode fazer grandes coisas, Pai, quando nós cremos nele. Amém. Amém. Nunca se esqueça, irmão, do homem do Salmo capítulo 1. A Bíblia fala do homem bem-aventurado, né? O homem que é feliz. Vá, irmão, eu quero te incentivar nessa semana. Volte para o Salmo capítulo 1, estude a vida desse homem. Você vai ver aquilo que ele faz, né? Aquilo que ele deixa de fazer. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores. Enfim, o seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei de dia e de noite, né? Ele é plantado como a árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha e tudo que ele faz é bem sucedido. Lembra? Existe uma vida de sucesso para você. Amém? Estuda Salmo 1. Eu quero declarar sobre você nessa semana boas notícias chegando. Eu creio em boas notícias chegando para você aí. Aí em Bauru. Aí onde você está. Boas notícias chegando nessa semana. Nós declaramos, Pai, portas abertas. E a tua fé, Pai, a fé de cada um deles sendo animada para levantar com a voz de ousadia e tomar posse daquilo que pertence a você. Em nome de Jesus, um beijão nosso. Amamos vocês. Até em breve. Shalom. Ao coração. Bye, bye. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, não é, querido? Eu tenho certeza que você foi inspirado a ser como aqueles que falam pela fé, andam pela fé, querido, praticam a palavra. E se você quer receber mais disso, não se esqueça, na próxima terça-feira nós vamos estar juntos aqui na nossa programação online com convidados especiais. Tem muita gente boa ainda para chegar, pastor Tiago Borba, Juliana e muitos outros convidados que nós vamos estar apresentando ao longo desse mês para você, com atividades aqui online, mas também presencialmente. Se você ainda não teve a oportunidade de participar conosco, não se esqueça, 3236-3333 é o WhatsApp da nossa igreja que você pode reservar ali a sua participação. Cultos às quintas-feiras, às 8 horas e domingo em 2 cultos para você, 17 horas e 19h30. Então, não perca a sua oportunidade, corra, garanta já o seu lugar. Lembrando que as crianças nós estamos pedindo para que elas, por enquanto, fiquem em casa, se você puder, e as pessoas também do grupo de risco. Nós estamos seguindo a linha, cada uma das orientações, e nós estamos dizendo, querido, que nada que tenha acontecido vai frustrar o melhor ano da nossa vida. 2020 começou para dar certo, nós estamos celebrando aqui 9 anos de coisas lindas, mas no meio do ano que vem, em junho do ano que vem, estaremos celebrando 10 anos desse novo tempo da nossa igreja e teremos muitas, mas muitas histórias para contar. Então, enche seu coração de expectativa, já clica aqui embaixo e compartilha com as pessoas, manda nos grupos do WhatsApp. Nós vamos deixar salva essa ministração para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Então, espero vocês até terça-feira que vem, no nome de Jesus.